depressão, como é sentida, pode ter muitas causas e muitas vezes várias delas estão presentes. As pessoas, ao longo dos últimos anos, foram percebendo a depressão, começou a vir aquela visão mais psicológica em relação à depressão, no sentido de que precisaria de alguma assistência profissional, né? Nas pesquisas mais recentes, que problemas de alimentação causam depressão. Essa poluição toda, esse estresse da cidade, desgastando o nosso sistema nervoso, causam depressão. Vem de uma combinação de coisas que afetam o corpo físico, coisas que afetam o nosso emocional, podem vir de coisas que vêm do lado espiritual na medida de como a gente se posiciona em relação à vida, como a gente tem as questões de frustração, de esperança, de fé em Deus. Porque lembre-se, o desafio da vida hoje é um desafio bastante complexo, muita coisa nos provoca, muita coisa nos dificulta a vida. Para viver não é apenas acordar, respirar e comer, ou seja, tem um monte de desafios. E tudo isso exige da gente. Só que aí sobrecarrega o corpo, sobrecarrega toda a parte emocional, sobrecarrega toda a parte intelectual. E todas essas partes, se estiverem desgastadas, se estiverem carregadas demais, podem dar sintomas de depressão. Para quem vive uma realidade de depressão, para quem conhece alguém que vive uma realidade de depressão, precisa investigar esse conjunto de coisas. Então, cuidado. Hoje essas modas de dietas, elas podem ser disparadores de processos depressivos. Elas mudam a química do nosso corpo nesse mecanismo muito semelhante à questão dos hábitos alimentares. Eu conheço casos de pessoas que simplesmente mudaram hábitos alimentares e resolveram o seu problema. Você fala, pô, mas é tão simples? Mais ou menos, porque mudar hábitos alimentares não é tão simples. Mas só mudando hábitos alimentares pode resolver em alguns casos. Vou ser sincero, depressão causada por influência espiritual é a menor parte, é o que menos afeta, porque isso acontece só em situações mais graves, onde a pessoa tem efetivamente algum tipo de ação de obsessores, algum tipo de peso na consciência em relação a coisas mais complicadas que ela fez, e aí ela vai atraindo espíritos negativos, e aí vai entrando no processo negativo e vai entrando no processo de depressão. Eu sugeriria que se começasse investigando pelo lado da medicina, quais são os hábitos, se tem dificuldades alimentares, vários tipos de exames de sangue hoje detectam vários tipos dessa linha do pessoal sério de nutricionistas detectam esses tipos de coisa. A gente tem que tomar muito cuidado com uma questão, e o mestre Califa sempre ensinava isso para todos nós. A parte espiritual, a parte que vem das energias, a parte que vem através dos espíritos, ela é importante, mas a gente tem que tomar cuidado para não dar uma importância maior do que é. Muita gente acha, não, através de uma irradiação, através dos espíritos, eu faço acontecer na vida dos outros, fulano não gosta de mim, vai lá, faz uma macumba e acaba com a minha vida e não sei o quê. Se a coisa fosse tão fácil assim, o mestre Califa usava a seguinte frase, o pessoal lá do Pentágono lá devia contratar meia dúzia de macumbeiros, pagar o que fosse para eles, do que montar aqueles porta-aviões, aquele monte de exército, que custa caro fazer isso. Porque se tivesse todo esse poder, como a maior parte dos que jogam pelo lado do mal, na parte espiritual, resolveriam aí todos os conflitos do mundo, se isto fosse verdade. E não é. Também não estou dizendo que não acontece nada. Afeta a nossa vida sim, mas numa dimensão menor. Então, tem pessoas que precisam tratar as questões da sua saúde e acham que é problema espiritual. Tem pessoas que têm que tratar a questão das suas relações com os outros, da sua relação com Deus, e colocam como problemas espirituais. E não é. E aí a gente fica deprimido porque a gente vai para um processo de esgotamento da gente mesmo. Alguns anos mais recentes, o homem falava das questões do cérebro e chutava, porque ninguém sabia o que acontecia aqui dentro. Não conseguia olhar aqui dentro. Se abria aqui e o cara estava morrendo. Né? Com essas novas técnicas de diagnóstico por imagem, que o cara bota aquelas máquinas e começa a ver a atividade cerebral, dos tomógrafos computadorizados, das ressonâncias magnéticas, ele começou a perceber que tem atividade no cérebro, e aí eles começaram a estudar o cérebro, percebendo o que está acontecendo por dentro.
E aí começou um monte de ideias pré-concebidas a cair por água abaixo. Psicólogos nos últimos anos já falam muito dos modelos mentais, ou seja, como a gente interpreta as coisas que acontecem no mundo e como a gente reage a isso. Isto é a forma como a gente se aprendeu e se condicionou em relação ao mundo externo. Só que com essas pesquisas mais recentes, eles perceberam o seguinte: existe o que eles chamam hoje de circuitos cerebrais, ou seja, como os nossos neurônios dentro do cérebro se ligam para poder reagir aos estímulos da vida, seja o pensar, seja o enxergar, seja o comer, seja algum estímulo interno qualquer. E todo ser humano tem lá os seus circuitos cerebrais. E aí eles começaram a estudar. E aí uma pergunta: você pode ser feliz, sentir felicidade e infelicidade ao mesmo tempo? Os cientistas estudaram e falaram sim. Falou, opa, analisem vocês. Vocês não têm momentos que de repente vocês estão sentindo felicidade e infelicidade ao mesmo tempo. Você fala, por quê? Porque o circuito cerebral que aciona a sensação de felicidade é diferente do circuito cerebral que aciona a infelicidade. E nesses estudos, um dos capítulos importantes é o estudo da depressão. A depressão cria dentro do cérebro conexões que formam um circuito cerebral. Um circuito cerebral formado é um hábito. É aquele hábito automático que a gente faz e que você nem pensa. E o problema é que a depressão, como forma esse hábito, e não sai tão fácil por causa disso. Só que o processo de depressão, se você deixa sem tratar, ele afeta tanto o cérebro que ele vai meio degenerando o cérebro. Então, depressões extremas vão para condições irreversíveis pela visão de degenerar o processo do cérebro. Então, não é uma coisa simples. As fontes são várias. Podem ser físicas, podem ser emocionais, podem ser espirituais, pode ser a combinação de tudo isto. Mas vocês percebem que pessoas que estão indo num processo desse tipo ajudem a sair. A prática da Fraterion, a meditação, a energia, ela vai quebrando esse ciclo, ela vai trazendo energia, ela vai condicionando o nosso ensinamento, vai mudando os nossos hábitos mentais, os nossos hábitos de vida, vai trazendo energia para a gente superar as nossas dificuldades, vai colocando a gente de uma forma diferente perante a vida. E tudo isso é importante que a gente perceba e pratique.